dia, terceira série. Hoje, nesta aula, nós iremos revisar o uso do hífen, já trabalhado com vocês pela professora Janaína. Então, vamos lá. O hífen é um sinal gráfico cujas funções estão associadas a uma infinidade de ocorrências linguísticas. Entre as funções dele são ligar palavras compostas, fazer a junção entre os pronomes oblíquos e algumas formas verbais. Separar as sílabas de um dado vocábulo, ligar algumas palavras precedidas de prefixo. Eu só quero lembrar vocês que prefixo é aquele elemento mórfico que aparece antes do radical e que através dele ele empresta um novo sentido à palavra. Então nós precisamos ficar ligado aí sobre esse início da palavra que vem o prefixo. O uso do hífen, a nova regra que surgiu, nós sabemos que teve um novo acordo ortográfico, né? Então, diante desse novo acordo, muitas mudanças foram feitas. Não se emprega mais o hífen nos compostos em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S, devendo essas consoantes se duplicarem. Então, por exemplo, antes era antessala, antessacristia, e agora, quando termina com R ou S, ele vai se duplicar. Ficou antessala com 2 S, antirrugas com 2 R's e por aí adiante. O uso do hífen permanece nos compostos que os prefixos super, hiper e inter terminados em R, precedir uma nova palavra com R. Por exemplo, hiperrealista. Hiper nós sabemos que terminou em R. A próxima palavra também é R, então ele vai ter um hífen. Assim também vale para superrealista, superrevista, interregional, com a mesma regrinha. Não se emprega o hífen nos compostos em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo começa por vogal diferente. Se a vogal fosse igual, ele iria o quê? Ele iria ter uma separação, mas como ela é diferente, autoafirmação, autoajuda vai continuar como autoafirmação sem o hífen, autoestrada, autoescola sem o hífen. Talvez dessa nova regra, essa aqui é uma que as pessoas mais erram, então precisam ter cuidado e ficar ligado a essas regrinhas. Olha só, esta nova regra normatiza os casos do uso do hífen entre vogais diferentes, como já acontecia. Existiam algumas palavras que já aplicavam essa regra, coeducação, socioeconômico, agroindustrial. O uso do hífen permanece nos compostos com prefixo em que o segundo elemento começa por H. Então, se começa por H, ele vai ter o quê? Essa separação com o hífen. Anti-higiênico, anti-hemorrágico, suprahepático, neohelênico, porque começa com H. Emprega-se o hífen nos compostos em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal igual. Outra regrinha que as pessoas erram muito. Vou nas palavras mais do dia a dia. Micro-ondas, micro-ônibus, micro-orgânico. São palavras que nós já acostumamos a escrever elas assim. Só que agora elas sofreram o quê? Elas vão estar separadas pelo hífen, porque as duas vogais são iguais. Estes compostos anteriormente grafados em uma única palavra escrevem-se agora com o hífen por força da regra anterior, certo? Então, esta regra normatiza todos os casos do uso do hífen entre vogais iguais, como já acontecia anteriormente na língua, em compostos como autoobservação, contra-argumento, contra-almirante e eletroótica. No caso do prefixo co, pro e ré, olha essa regra. Em geral, não se usa o hífen, mesmo que o segundo elemento comece pela vogal. Olha só, se for co, pro e ré, você esquece o hífen. Vai ficar como co-brigar, co-adquirido, reedita, prótico e pró-insulina, certo? Nova regra, não se emprega o hífen em certos compostos em que se perdeu, em certa medida, a noção de composição.
Nós éramos acostumados a escrever manda-chuva com hífen, para-lama, para-choque. Agora ele perdeu isso, então agora ele vai escrever completamente junto. Manda-chuva, para-choque, para-vento, e precisa ficar ligado nessa regrinha. O uso do hífen permanece nas palavras compostas que não contêm o elemento de ligação e constitui uma unidade sintagmática e semântica, mantendo acento próprio, bem como naquelas que designam espécies. Se está relacionada à botânica ou zoológicas, vai continuar com esse hífen. Ano-luz, azul escuro, médico cirurgião, segunda-feira, os dias da semana, tenente-coronel, mal me quer, bem te vi, e assim por diante. Observações gerais. O uso do hífen permanece nos prefixos ex, vice, soto, ex-marido, vice-presidente, sotomestre, nos compostos com os prefixos circum e pan, quando o segundo elemento começar por M ou N, então pan-americano, circunnavegação. Nos compostos com os prefixos tônicos acentuados, viu que a gente falou lá antes? Pré, pró e pós, quando o segundo elemento tem vida própria, pré-natal, pró-desarmamento. Vida própria é o quê? Que ele tem um sentido já próprio dele. Nos compostos terminados por sufixos, como tupi-guarani, que representa formas adjetivas, como açu, guaçu e mirim. Tudo relacionado com isso vai continuar o hífen, Ceará-mirim, Paraná-mirim. Nos topônimos, iniciado pelos adjetivos grão e grã, Grã-Bretanha, Bahia de Todos os Santos. E lembrando que uma cidade que foi nomeada já, escrita com hífen, ela vai permanecer. Nos compostos com os advérbios mal e bem, quando estes formam uma unidade sintagmática e semântica, naquela mesma ideia que nós falamos passado, quando o segundo elemento começa por vogal ou H. Então, bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado. Viu que começou com vogal ou com H? Então, vai ter esse hífen. Olha só. Entretanto, nem sempre os compostos com advérbio bem escrevem sem hífen. Quando este prefixo é seguido por um elemento iniciado por consoante, aí que já mudou. Bem-nascido, bem-criado, bem-visto. Ao contrário de mal-nascido, mal-criado e mal-visto. Entenderam aí? Espero que vocês tenham compreendido essa diferenciação. Nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem. Então, recém-nascido, recém-casados, além-mar, vai continuar então com esse hífen aí. Não se emprega hífen nas locuções de qualquer tipo, substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. Cão de guarda, fim de semana, café com leite. Nós percebemos que essas palavras, elas não necessitam do hífen. Então, vocês, a fim de quê? Ela já é uma palavra que tem aí a sua vida própria, que tem já o seu sentido próprio. Então, ela não precisa de hífen. São exceções algumas, que já são de uso comum. Água de colônia, arco da velha, cor de rosa. Não dá para imaginar cor de rosa sem esse hífen, né? E ele, então, tá aí permanente. É isso, eu espero que vocês tenham compreendido. E agora, vocês vão realizar as atividades que veio do nosso material complementar sobre esse conteúdo que eu acabei de mencionar para vocês. Desejo aí para vocês uma boa atividade, uma boa aula. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.